Lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, que é o anterior ao que a gente está lendo hoje na primeira leitura, que é o capítulo 2, quando Deus criou o homem, lá a partir dos versículos 26 em diante, na hora da criação do homem, foi dito assim, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não é esse o ritmo que vem sendo mantido durante todo o texto da criação. As coisas eram criadas porque Deus dizia, faça-se isso, faça-se aquilo. E depois de serem criadas, Deus viu, diz o texto, Deus via que era bom aquilo que tinha sido criado. Mas na hora da criação do homem, está dito que Deus viu que era muito bom. E que além disso, o que fora criado, o homem, era imagem e semelhança dele. Já se discutiu muito sobre em que consiste essa imagem e semelhança. O que é que faz do homem imagem e semelhança de Deus? E a resposta mais encontrada, a resposta que todo mundo está de acordo, é de que nós temos duas características, duas faculdades que nos fazem assim, imagem e semelhança de Deus, que nos aproximam da forma de Deus ser. A primeira é a inteligência. Se você observar com carinho, né? A gente observa em alguns animais alguma inteligência. Poxa, às vezes a gente tem um cachorrinho em casa que só falta falar, né? Parece que ele entende, sabe algumas coisas. Você não pode dizer que não tenha inteligência nenhuma ali, ou na comunicação que existe entre os golfinhos ou as abelhas. Existe alguma inteligência ali. Mas a inteligência dada ao homem é, enquanto participação do modo de ser da inteligência divina, muito mais próximo ao modo da inteligência divina do que a inteligência das abelhas, dos golfinhos, do cachorrinho que a gente tem em casa esperto à beça. A inteligência humana é parte desse pacote da imagem e semelhança divina. E além da inteligência, a outra faculdade é a vontade. O animal faz escolhas por instinto, e a gente faz escolhas inteligentes, quer dizer, escolha pela vontade. Essas duas faculdades, a inteligência e a vontade, consiste exatamente naquilo que nos distingue do restante da criação e que, portanto, faz de nós imagem e semelhança de Deus. Na primeira leitura de hoje, como eu disse no início, antes da liturgia da palavra, depois que ocorre a desobediência dos primeiros pais, a desobediência a uma orientação dada por Deus, olha, vocês podem se servir de tudo, o paraíso está aí à disposição de vocês, mas não tomem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que apresentar esta proibição, apresentar este conselho? Porque, embora a inteligência humana nos aproxime muito da inteligência divina, nós não temos a inteligência divina. Como é que trabalha a inteligência divina? Deus é onisciente. O que significa onisciente? Sabe tudo. Nós não somos oniscientes. A gente sabe muito mais que o cachorrinho, sabe muito mais que o golfinho, sabe muito mais que a abelha, mas nós não somos oniscientes. Então, saber tudo excede, vai além, ultrapassa a capacidade da nossa inteligência de saber. E, portanto, como tudo na vida precisa ter dose certa, como ocorre com remédio, por exemplo, se você toma um comprimido, ele te cura e a caixa te mata. O problema é a dose. Vale também para a inteligência. Ela precisava ser dotada. Saber tudo não é
também uma boa. O mal de quem não sabe nada, ou pouco sabe, ou menos do que deveria saber, é a ignorância. Mas saber tudo também pode nos fazer mal. A curiosidade está diretamente, em alguns momentos, relacionadas a essa necessidade de saber mais do que o que nos cabe. Talvez eu esteja falando assim um pouco distante, vou chegar mais perto da gente. Às vezes, não, eu tenho que saber tudo. Eu abro caderno dos filhos, mochila dos filhos, eu abro a gaveta, não sei o que, eu olho o celular do marido, eu olho não sei o que, não sei o que. Eu tenho que saber tudo. Quem procura, de mão, a pessoa falou firme, quem procura, acha. Não, eu tenho que saber tudo, eu vou lá, faço o exame, repito o exame, investigo tudo, faço check-up, viro e reviro. Quem procura, acha. Principalmente se tiver mais de 40, vai achar alguma coisinha lá. Um ose qualquer, né? Escoliose, cifose, lordose, artrose, alguma coisa a gente vai achar. Então, o excesso de saber também pode nos fazer mal, hein? O excesso de saber pode envenenar. A gente às vezes não tem necessidade, por exemplo, de saber da vida do outro o que é uma dificuldade com a qual o outro está lutando, mas é uma dificuldade dele. Para que a gente fuça até chegar lá? Se é uma luta do outro, um problema do outro que o amigo não quis dividir comigo, o amigo não desejou dividir comigo. Então, o excesso de saber também pode nos envenenar. Olha que interessante, a serpente, segundo o texto, ela usou exatamente isso. Ela disse assim para a mulher: olha, papo furado. Quando Deus disse para vocês que vocês não podiam comer do fruto da árvore do conhecimento, é porque se vocês comerem, vocês serão como deuses, conhecerão tudo do bem e do mal, conhecerão mais do que o que seria adequado, de acordo com a capacidade da inteligência humana de conhecer. E aí a inteligência dos primeiros pais trabalhou não a favor, como imagem e semelhança de Deus, mas trabalhou contra os primeiros pais. O que Eva fez? Aceitou a proposta da serpente, movida certamente do ponto de vista da inteligência pela curiosidade, e depois ofereceu ao homem, movido também o homem curioso, mas a serpente e a Eva sempre procurando cumplicidade, que a gente gosta de ter um cúmplice, né? Quando a gente vai fazer uma coisinha, né? A gente procura ou gosta de ter um cúmplice. E o homem aceitou. A partir daí começa a primeira leitura de hoje. Logo que tomou da árvore, do fruto da árvore, o homem percebeu que estava nu. Fica claro que alguma coisa já mudou. Ele estava diante de Deus tranquilo, sem nada a esconder, sem vergonha alguma, e de repente ele percebe que está nu. Concordam comigo? Ali já acontece uma mudança na inteligência. Mudança no sentido de perceber que algo estava errado. E o texto diz assim, que o homem ouviu a voz de Deus no paraíso e foi se esconder. Feito aquela criança que quebrou alguma coisa em casa, ela sabe que quebrou, sabe que fez uma... E aí a gente vem chegando e vem falando, e ela se esconde da voz de quem certamente vai dizer: quem foi que quebrou? Quem foi que mexeu? Existem aí dois mecanismos complicados. Primeiro mecanismo, o da vergonha, que é logo sequente à coisa errada, à decisão errada, ao trabalho errado da inteligência, vem a vergonha. Oh meu Deus, por que eu fiz isso? Né? Oh meu Deus, por quê? Né? Ou arrependimento. Se arrependimento matasse,
e na sequência disso, o esconder-se de Deus. Que eu penso que seja mais grave quando Deus chega e encontra, porque onde é que a gente vai se esconder de Deus, né? Quando Deus chega e encontra Adão, ele pergunta: por que você estava se escondendo? Por um acaso você tomou da árvore, do fruto da árvore? Ou seja, o melhor é, antes de ter que ser encontrado por ter feito uma coisa errada e estando tentando ali se esconder, é se apresentar e dizer: eu fiz. O melhor de tudo é não fazer, mas se fez, está sugerido ali que o trabalho mais interessante que a inteligência pode fazer é me levar no sentido da direção do esclarecimento, é me levar para esclarecer e não insistir em tentar esconder. Isso vai ficando enorme. A mentira que a gente vai tentando esconder vai ficando enorme. E como a tendência da verdade é acender a luz, é iluminar, chega uma hora que a gente está num cantinho de sala encurralado, sem saber mais o que faz para manter aquela mentira, sem ter como esconder mais. Eu tinha um amigo de infância, não sei se vocês conhecem pessoas assim, que elas têm o tronco mais comprido que as pernas. Não sei se vocês já viram pessoa assim, né? Pessoa que tem um tronco bem comprido e a perna curta. E esse amigo, ele tinha um apelido. A gente chamava ele de mentira. Sabe por quê? Porque, como dizia meu pai, mentira tem perna curta. E essa é a dificuldade com a qual a gente fica se tenta fazer um pouco como Adão. Vamos escondendo aqui, vamos escondendo ali, vamos escondendo aqui, vamos escondendo acolá, tendo ele a oportunidade de, logo que tomou consciência do feito errado, buscar, procurar o Senhor para pedir perdão, e não se esconder dele quando ouviu a voz do Senhor ali no paraíso, como está dito no texto. Esse é um outro mecanismo da inteligência contra a gente. Não buscar a verdade, mas buscar a mentira. Não buscar esclarecer, mas procurar esconder. Não é possível esconder por tanto tempo. Outro aspecto interessante que chama nossa atenção aí na sequência do texto é que está ali, né, Adão, e aí o Senhor chama Adão: você comeu do fruto? Olha como a inteligência continua trabalhando contra Adão. A pergunta era: você comeu do fruto? A resposta era sim ou não. Está lembrando a gente umas coisas que têm acontecido ultimamente, né? A resposta era sim ou não. Adão diz: bom, o seguinte, a mulher que você me deu como companheira, foi ela que me deu do... Mas não era essa a pergunta. A pergunta era: você comeu do fruto, sim ou não? Outro mecanismo ruim da inteligência, que continua com Eva, porque o Senhor então foi a Eva e perguntou: foi você comeu do fruto? A resposta seria sim ou não. Aí ela diz: foi a serpente que você colocou no paraíso, quem me deu. No final das contas, o mecanismo de inteligência deles quer transferir para o Pai do céu a culpa, como se ele fosse o responsável. E às vezes a gente observa esses mecanismos da inteligência trabalhando, por exemplo, ele chama a atenção do filho: meu filho, você não tinha que fazer isso, por que você não fez isso? Não, foi aquela pessoa que não sei quem, não sei quem, não foi não sei quem que não sei quem, não foi não sei quem que não sei quem. E a gente foge daquela hora de dizer: fui eu, né? Fui eu. Isso termina o negócio.
A gente prefere esticar o negócio, dizendo, não, foi fulano, que fulano falou, que fulano fez, que fulano não sei quem, foi não sei quem, que trouxe não sei quem, que no final... E às vezes a coisa é feita de tal forma que a inteligência trabalha mal para virar o jogo contra aquela pessoa que tem a responsabilidade de te chamar a atenção, dizendo, mas não era para fazer isso, por que você fez isso? Parece que no final das contas diz, a culpa é tua. É muito comum nós encontrarmos pessoas que são assim, não, eu sou assim porque meus pais, 30 anos atrás, 40 anos atrás, pelo amor de Deus, pode ser que eles tenham alguma influência sobre, mas os erros, as decisões equivocadas, as escolhas são nossas. São nossas. Claro que, repito, cada vez mais a ciência do comportamento entende que sim, às vezes tem grande influência sobre o que a gente faz hoje, a história que está atrás da gente. Mas, vamos lá, a pergunta é sim ou não? Foi você que fez? A resposta é, fui eu. Não fui eu. O mecanismo ali dos primeiros pais é o da inteligência trabalhando contra. Eu recebi esses dias um videozinho, daqueles vídeos curtinhos do WhatsApp, 2 crianças. A mãe colocando assim, o menino e a menina. A menina devia ter uns 2, 3 anos, ela estava aprendendo ainda a falar direitinho, e o garotinho uns 7, 8 anos. A mãe botou os 2 e disse, eu quero saber quem foi dos 2 que rasgou a minha pasta com os documentos dentro. A garotinha começou a chorar. Mamãe, foi o Tiago. Não fui eu, mamãe, eu juro, foi o Tiago. E aí a mãe, eu quero saber quem foi. Foi o Tiago, mamãe. Aí o garoto, não, mãe, não fui eu não, mãe. Foi ela, foi a Milena. Não, não fui eu, mãe, pelo amor, não fui eu. A garotinha, foi sim, mamãe. Foi sim, foi sim. Aí a mãe, não, tá bom. Então foi o Tiago, né? Foi, mamãe, foi o Tiago. Não, Tiago, é que eu quero te agradecer. Eu queria muito me desfazer daqueles documentos e aquilo ia me dar um trabalho danado. Você rasgou e eu, inclusive, comprei um sorvetinho para você. A menina, fui eu, mamãe. Fui eu, mamãe. Fui eu. Quer dizer, dependendo, ó, a inteligência já trabalhando contra desde cedo, né? Dependendo do que vem depois, eu seguro, né? Eu seguro, a rebordosa é comigo. Mas se o que vem depois, né? Aí a gente transfere a culpa, né? O que estava ali em questão não é fui eu, não fui eu, sim ou não, assumo que fiz, aceito ser corrigido, me comprometo com a correção daqui para frente, mas não, era se livrar dos possíveis embaraços, né? Provenientes, decorrentes da escolha errada que fizeram. Então, há uma interessante reflexão aí no texto acerca exatamente dos mecanismos que podem ser criados pela inteligência para trabalhar contra. Quais são os mecanismos de trabalhar contra? A curiosidade acerca de alguma coisa que não nos cabe saber, que excede a nossa necessidade de saber. 1. 2. Uma vez feito, procurar esconder. 3. Uma vez cobrado, procurar transferir a responsabilidade. Entenderam? São 3 passos ruins, 3 momentos em que a inteligência não trabalha por nós, mas trabalha contra nós. O fato de nós termos uma inteligência refinada é uma faca de 2 gumes. Ela trabalha refinada a nosso favor, mas pode trabalhar refinada também contra. E aí, por isso, a oração do início de hoje, que eu chamei a atenção, diz que inspirados pelo Senhor, a gente pede para pensar o que é certo. Pensar o certo é já um início do trabalho da inteligência em nosso favor. E muitas vezes a gente começa mal porque começa pensando errado, atribuindo um significado equivocado para aquilo que não é exatamente o que está acontecendo. O evangelho de hoje, com essa reflexão eu vou terminar,
Jesus estava numa casa, reunido com os discípulos, muita gente, Jesus pregando a palavra e a turma ali escutando a palavra de Deus. E aí alguém traz o recado: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E aí Jesus diz: ó, minha mãe e meus irmãos são aqueles que escutam a palavra de Deus e põem em prática. A escuta da palavra tem a ver com a inteligência, com a compreensão daquilo que se escuta. E pôr em prática tem a ver com a vontade. Ou seja, a gente transforma em gestos, em ações concretas, transforma em vida aquilo que a inteligência nos mostrou ser o correto a ser feito. E aí na sequência a gente vai e faz o correto. Jesus diz: quem ouve e põe em prática a palavra de Deus, este sim é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Ou seja, a vinculação, a gente se faz próximo, se faz amigo, se faz comunhão com o nosso Deus, na medida que a gente coloca também, além da nossa inteligência, a nossa vontade conjugada, casada, na mesma direção e sentido da vontade do nosso Deus. Então, sugiro para a nossa reflexão de hoje aquilo que está lá na oração de coleta: pensar o que é certo e realizar aquilo que é certo com a vossa ajuda. Pensar, inspirado por Deus, o que é certo e realizar, ajudado por Deus, aquilo que é certo. Inteligência e vontade trabalhando em favor da nossa salvação e do nosso crescimento na fé.